Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes. Para mim, é uma grande bênção e privilégio estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler no livro do Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 ao 19, aonde nos diz: E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra, e permita-nos entendê-la. Que nos abra a sua palavra nesta tarde, e nos revele tudo o que Ele deseja que nós entendamos. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso tema para esta ocasião é o sétimo anjo tocando a última trombeta. Queiram se assentar, tenham a bondade. Essa trombeta que foi falada aqui é a mesma trombeta que é mencionada em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 50, e 5 ou 56, aonde diz: E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, que seremos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, que nós, com estes corpos mortais, não podemos herdar o reino de Deus para virmos a ser reis e sacerdotes no glorioso reino milenial com este corpo mortal corruptível e temporário. Para reinar com Cristo no reino milenial, temos que ter um novo corpo, o qual Ele nos dará, e sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. É neste corpo que viveremos eternamente, jovenzinhos, representando por toda a eternidade de 18 a 21 anos de idade. Eis aqui vos digo um mistério. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, que virá uma transformação para nosso corpo terrenal. Será mudado do mortal a imortal, do corruptível a incorruptível. Será mudado para ser um corpo incorruptível, imortal e glorificado, como o corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta,
Aqui temos a última trombeta, e será ante a última trombeta, ou seja, que será no tempo da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E é ante a última trombeta que os mortos em Cristo serão ressuscitados e nós, os que vivemos, seremos transformados. A trombeta final é esta sétima trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 em diante. E tudo isto está sob o ministério das duas oliveiras. E recordem que o capítulo 11 do Apocalipse corresponde às duas oliveiras, nos quais, vejam vocês, que se manifestarão essas grandes maravilhas, milagres e sinais a nível mundial. E disse o precursor da segunda vinda de Cristo. No livro dos selos, vamos ver aqui, na página 450, 58 ao 59, diz: então, entre o sexto e sétimo selo, quando ele chama essas pessoas, as quais foram mencionadas por Jesus Cristo em Mateus 24, 31, quando soar a trombeta, será a trombeta das duas testemunhas, da graça para os judeus. E agora vejam como que essa trombeta final, essa grande voz de trombeta com a qual são chamados e juntados os escolhidos de Deus, primeiramente os escolhidos dentre os gentios, a igreja de Jesus Cristo, e depois os escolhidos do povo hebreu. Agora vejam que estes escolhidos são chamados com o quê? Com a última trombeta, ou grande voz de trombeta. E quando soar a trombeta, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Soa uma trombeta. Vejamos que é a trombeta das duas testemunhas, ou seja, de Moisés e Elias. E agora vejamos mais claramente aqui em Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos, não somente um, senão dois, com um rígido clamor de trombeta, que é que quando Deus fala, se ouve o som de trombeta. E a voz de Deus sempre tem sido assim, chamando a batalha. Deus está falando. Esses dois anjos vêm com o som da trombeta. E notem bem, mas nos dias da voz do sétimo anjo, soa a trombeta. Nos dias da voz do primeiro anjo, soou a trombeta. Nos dias da voz do segundo anjo, soou uma trombeta. E foi assim quando ele enviou a cada um. Mas quando os selos foram anunciados, estavam todos juntos numa grande ceia divina para chamar um grupo de pessoas. E teve o som de uma só trombeta. E foram abertos 7 selos. Ele está reunindo os seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. Vimos, e como vimos, ele falou dos 6 selos, mas não disse nada do 7º selo. Agora vejam vocês como, quando Deus fala na terra, e ele sempre faz por meio de um mensageiro. A voz de Deus é tipificada no som de uma trombeta. Uma trombeta está soando, e isto é, que Deus está falando por meio de um mensageiro. E agora, para o chamado dos escolhidos de Deus dentre os gentios primeiramente, para a igreja de Jesus Cristo, ele chama seus escolhidos com grande voz de trombeta, por meio dos ministérios dos anjos do Filho do Homem. E em seguida, ele chamará os escolhidos do povo hebreu com a mesma mensagem da grande voz de trombeta por meio dos ministérios dos anjos do Filho do Homem. E é assim como que a 7ª trombeta, a trombeta final, soa e chame junto a todos os escolhidos de Deus e nos prepara para sermos transformados neste tempo final, a nós os que vivemos, e depois chamará o povo hebreu, chamará os 144.000 hebreus com esta mesma trombeta, e os reunirá e os selará com o selo do Deus vivo, e assim se completam os escolhidos dentre os gentios primeiramente, e depois os escolhidos do povo hebreu. Agora vejam quando que o reverendo William Branham nos falou
desta trombeta final, ele disse na página 47 do livro de Citações, versículo 402, disse: e nós, os que vivemos e tivermos ficado até a vinda do Senhor, viram para quem é isto? Para os que vivem e tiverem ficado até a vinda do Senhor. Não evitaremos ou impediremos os que dormem. Esses preciosos que selaram seu testemunho com seu sangue. Não impediremos ou estorvaremos os que dormem, porque a trombeta soará. Algo acontecerá, este algo evangélico soará. Este algo evangélico soará. Essa trombeta final, ou sétima trombeta, é algo evangélico. É a pregação do evangelho do reino. Este algo evangélico soará, o anúncio de sua vinda. A trombeta final, ou grande voz de trombeta, ou sétima trombeta, que soa em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 em diante. Vejam vocês que é a pregação do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo, proclamando, anunciando o mistério da segunda vinda de Cristo, anunciando o mistério para a Igreja de Jesus Cristo, lhes abrindo este mistério, identificando o que é, na realidade, a segunda vinda de Cristo. E com a pregação deste mistério, do mistério da segunda vinda de Cristo, do mistério do sétimo selo, são chamados e juntados todos escolhidos de Deus e preparados para serem transformados nesse tempo final. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiramente, e nós, os que vivemos e permanecermos, seremos transformados. Parados ali, sentiremos uma mudança. O cabelo grisalho sairá, as rugas cessarão. Mudados num momento, num abrir de olhos, e encontraremos nossos amados primeiramente. Agora vejam como será este grande evento de nossa transformação e da ressurreição dos mortos em Cristo. Vimos também na página 159 que os discos voadores ou carros de fogo terão a ver com esta nossa transformação e com a ressurreição dos mortos em Cristo. Agora podemos ver que as hostes celestiais estarão operando neste tempo final para todo este programa divino que estará sendo realizado neste último dia no qual nós estamos vivendo. Agora, vejamos um pouquinho mais a respeito deste mistério. Recordem que o reverendo William Branham nos disse, na página 128 do livro de Citações, versículos 11 e 43, sob a sétima trombeta é para Israel, a mesma coisa que o sétimo selo foi para a igreja. Para a igreja, o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo, e a sétima trombeta para Israel é a segunda vinda de Cristo. E estão sob a sétima trombeta Moisés e Elias. E agora vejamos na página 129, versículos 11 e 50 diz: então, tão logo como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, ou seja, que o mistério da segunda vinda de Cristo, tão logo como o mistério do sétimo selo é conhecido, ou seja, tão logo como a segunda vinda de Cristo é conhecida, e os judeus são chamados pelo ministério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. Agora vejam vocês este mistério tão grande, mas tudo é tão simples que até as crianças podem compreender, ao ser aberto a todos os filhos e filhas de Deus. E vemos que este mistério
da sétima trombeta. Vejam, diz aqui que ele disse que a grande trombeta tocaria, ou seja, soaria. A grande trombeta, não trombetas agora, a festa das trombetas. Existem dois deles, Moisés e Elias, para chamar as trombetas. Senão que debaixo da grande trombeta, a vinda do Senhor. O que é a grande trombeta? A vinda do Senhor. Para anunciar a José retornando, ou seja, para anunciar a segunda vinda de Cristo. Porque José retornando, isto é, a segunda vinda de Cristo. Cristo regressando, tipificado em José, o filho de Jacó, lá no Egito. Viram? Todas as nações se reunirão em Jerusalém. Isto está em Isaías 18, versículo 1 ao 3, e Isaías 27, versículo 12 ao 13. É onde ele toca essa trombeta. E todas as nações reconhecerão que Israel está em sua pátria, e Deus com ela. Então a noiva virá para estar com o noivo com a noiva. E então o grande milênio, depois que o mundo inteiro for destruído por poder atômico, e haverão novos céus e um novo mundo. Viverão para sempre. Agora podemos ver a bênção tão grande que Deus tem para todos nós. Também na página 130, versículo 11, 64 nos diz: recordem que os que estiverem vivos e ficarem, não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, esta última trombeta, a sexta acaba de tocar, e esta última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, ou seja, soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiramente. Também na página 149, nos fala algo desta trombeta. E diz: recordem que os que vivem, versículo 13 e 33, recordem dos que vivam e ficarem, não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, esta última trombeta, a sexta acaba de soar, e esta última trombeta, com o último selo, será a vinda do Senhor. Tocará e os mortos em Cristo se levantarão primeiramente, somente descansando até este tempo. Agora podemos ver como que esta trombeta final, ou grande voz de trombeta, sétima trombeta, que é a trombeta, ou grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, sendo pregado e revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. Para este tempo final, estaria soando, e estariam sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, sendo chamados e juntados pelo mistério, de quem? Do sétimo selo para a igreja gentia, e para o povo hebreu, pelo mistério da sétima trombeta, que é a vinda do Senhor. A sétima trombeta para os hebreus, e o sétimo selo para os gentios, é a mesma coisa. É a vinda do Senhor. Soará, tocará. E os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos. E nós, os que vivemos, seremos transformados. É sob o tempo da sétima trombeta. Desta trombeta final, que corresponde ao sétimo selo para a igreja gentia, que virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Quando Cristo tiver chamado e juntado os escolhidos do último dia em sua igreja, em seu corpo místico de crentes, quando se completar o número dos escolhidos de Deus na igreja de Jesus Cristo, depois os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados. Então, o sétimo anjo que toca esta trombeta final é um anjo dispensacional. É um mensageiro dispensacional. Os 7 anjos mensageiros tipificaram, representaram o anjo mensageiro dispensacional que no último dia estaria na terra. Porque os mensageiros de eras representam a um mensageiro dispensacional que há de vir. Sempre está representado no mensageiro dispensacional. Está tipificado, representado em outros mensageiros anteriores a ele. De eras e até mesmo também de dispensações passadas. E
o sétimo mensageiro dispensacional, que soa a trombeta final, essa grande voz de trombeta, que revela o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério do sétimo selo, que prega, que proclama a mensagem do Evangelho do Reino. É o anjo do Senhor Jesus Cristo, e este é um profeta dispensacional, o qual já foi refletido nos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia. E é por isso que vemos que muitas coisas que estarão sendo feitas por este profeta dispensacional, sétimo mensageiro dispensacional para a sétima dispensação, com a sétima mensagem dispensacional, com a mensagem do Evangelho do Reino. Vejam vocês que já foi refletido nos diferentes mensageiros das diferentes eras, e aparentemente, alguns mensageiros parece que cumpriram isso que ele vai fazer, mas não somente o refletiram. Por exemplo, o reverendo William Branham, quando nos fala a respeito dos 7 selos e vai abrindo, dando a conhecer estes mistérios dos selos. Aparentemente ele recebe o livro, e aparentemente é ele quem abre os selos e traz a revelação de todos os 7 selos para o povo. Mas Deus nos estava dando uma visão antecipada do que será quando se completar o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo. E em seguida, Cristo terminará sua obra de intercessão no céu e sairá e pegará o livro da vida do Cordeiro, o livro dos 7 selos, o pegará da direita daquele que está sentado no trono, de Apocalipse capítulo 5, e o abrir. Depois virá a terra com ele e o entregará a um homem. E então, este homem, ao receber este título de propriedade, que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de tomar e abrir, nem sequer olhar para ele. Agora vejam que Cristo o pega no céu e em seguida o abre, e depois traz a terra e o entrega a um homem e diz para que ele o coma. Vejam qual é o propósito de Cristo tomando este livro e abrindo os seus selos, para trazê-lo à terra e entregar a um homem para que o coma. E ao tomar esse livro e comê-lo, lhe será doce na boca, mas no ventre lhe será amargo. E ele tem o ministério de profecia, o ministério profético, para profetizar sobre todo o povo, língua, nação e pessoas. Em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao 11. E depois em Apocalipse, capítulo 11, aí temos o ministério daquele que comeu o livro. E este ministério será o ministério de um filho de Deus adotado. Ao receber o livro, o título de propriedade, e comê-lo, mostra que ele é um filho de Deus que foi adotado. E é restaurado o título de propriedade, novamente, para a raça humana, para a Igreja de Jesus Cristo, ao ser dado a um homem, a um redimido pelo sangue de Cristo. E em seguida, o ministério profético deste anjo mensageiro adotado será tão grande que grandes bênçãos virão sobre a Igreja de Jesus Cristo e sobre o povo hebreu, e serão vistas coisas que nunca antes foram vistas, manifestadas na Igreja de Jesus Cristo. Ou seja que a manifestação de Cristo em sua igreja será em toda a sua plenitude. E será tão grande o que Deus fará no meio de sua igreja, que o povo hebreu verá o que Deus estará fazendo por meio desse filho adotado, que dirá: é este o que nós estamos esperando. Mas ele será um redimido pelo sangue de Cristo. Um escolhido de Deus, redimido por Cristo, no qual Cristo estará manifestado em toda a sua plenitude. Eles verão a Cristo manifestado em toda a sua plenitude, em seu anjo mensageiro. E este é o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular. O anjo mensageiro que vem com a 7ª trombeta, com esta trombeta soando, esta trombeta do evangelho do reino. E Deus o vindicando, o confirmando, e Deus operando as coisas que ele prometeu fazer neste tempo final. Agora vimos quem é o 7º anjo.
que toca a trombeta final. É o anjo do Senhor Jesus Cristo. E a trombeta final é a trombeta do Evangelho do Reino sendo pregada, que gira em torno da segunda vinda de Cristo. E a sétima trombeta, como o sétimo selo, é a vinda do Senhor. Soará, e os mortos em Cristo serão ressuscitados incorruptíveis, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Vimos este grande mistério do sétimo anjo, e este é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o sétimo mensageiro dispensacional para a sétima dispensação, com a trombeta final, a última mensagem de Deus. O Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Esta é a trombeta final. A grande voz de trombeta. A trombeta de Deus. A trombeta do ano de jubileu, atualizado, soando e proclamando liberdade em toda a terra. E proclamando que chegamos no tempo em que os mortos em Cristo vão ressuscitar e nós, os que vivemos, seremos transformados. E todos iremos regressar para a nossa herança, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Regressaremos à nossa família, a família celestial, e estão nos esperando. A nossa família celestial. E nosso Pai Celestial está nos esperando com uma grande ceia, a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Regressaremos à nossa família e à nossa herança, conforme ao que foi refletido no ano de jubileu de Levíticos capítulo 25, versículo 8 ao 13, aonde soará a trombeta do ano de jubileu no dia 10 do sétimo mês, e era proclamada a liberdade em toda a terra, e todas as propriedades que tinham sido dadas ou vendidas ou tiradas por alguma dívida regressavam ao seu dono original, e os escravos ficavam livres e regressavam à sua família. É isto que Deus estará fazendo nesse tempo final. Regressaremos livres à nossa família celestial, com um corpo eterno e glorificado igual ao corpo de Jesus Cristo, nosso Salvador. E regressaremos à nossa herança, a tudo que Adão e Eva perderam na queda. Nós regressaremos, e com um corpo eterno, e com todo o poder divino restaurado, em e para nós. E seremos iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim estará restaurada a descendência do segundo Adão. Estará restaurada a vida eterna, da qual o primeiro Adão caiu, e consequentemente toda a descendência do primeiro Adão caiu. Mas então, por meio do segundo Adão, somos restaurados para a herança de nosso Pai Celestial, a herança que Ele nos deu, para a vida eterna, com um corpo eterno e com todo o poder e autoridade manifestados em nós, para vivermos com Cristo por toda a eternidade como reis e sacerdotes sobre este planeta Terra, no glorioso reino milenial e por toda a eternidade. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta tarde, dando-lhes testemunho do sétimo anjo, tocando a última trombeta. Com o sétimo anjo tocando a trombeta final, são chamados e juntados todos escolhidos de Deus nesse tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino, na América Latina e no Caribe. E são preparados para serem transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Também existem muitos escolhidos de Deus que viajaram a outras nações e a outros continentes, mas também até lá a mensagem chega a eles. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e sobre mim também, e logo Ele nos transforme e nos leve com Ele para a ceia das bodas do Cordeiro no céu, para a casa de nosso Pai Celestial. E estejamos com Ele nesta grande festa celestial, onde Ele repartirá os galardões a todos seus filhos por todos os trabalhos que tiverem realizado
em seu reino, em sua obra, em sua igreja, cada um na era que lhe correspondeu viver. Que logo se complete o número dos escolhidos de Deus, e logo todos sejamos transformados, e os mortos em Cristo ressuscitados, e todos levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora vimos que o sétimo anjo, que soa a sétima trombeta, ou trombeta final, o qual se refletiu nos anjos mensageiros das diferentes eras, e se refletiu mais no sétimo anjo mensageiro da sétima era, porque ele sendo o sétimo, então se refletiu mais no sétimo mensageiro da sétima era. Ele reflete mais o sétimo mensageiro dispensacional. É como o profeta Isaías, que esteve falando no capítulo 53. E em seguida, quando o eunuco vai lendo esta passagem, e Felipe se aproxima e lhe diz: entendes o que lês? E o eunuco lhe diz: e como o entenderei, se não há quem me explique? E ele disse: suba no carro. O convidou para subir. E então ele disse ao eunuco isto que disse o profeta Isaías ali. E era isto que o eunuco estava lendo. Isto que disse ali o profeta Isaías. O estava dizendo de si mesmo, ou estava dizendo de outra pessoa. E então Felipe começa a lhe explicar que ele estava falando de outra pessoa, do Messias. Mas parecia que ele estava falando de si mesmo. E assim aconteceu com os mensageiros das diferentes eras, que falaram coisas que parecia que estavam falando de si mesmo. E, no entanto, estavam falando de outro que viria mais adiante. Estavam falando do sétimo mensageiro dispensacional, que viria depois das 7 eras da igreja gentia, o qual virá com a grande voz de trombeta do Evangelho e do Reino, revelando o mistério do sétimo selo, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, e revelando todo o programa divino correspondente a esse tempo final, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, e também pregando para o povo hebreu com esta mensagem do Evangelho do Reino, e chamando e juntando 144 mil hebreus. Mas primeiramente ele chama e junta os escolhidos dentre os gentios. Então, vejam vocês que este mistério do sétimo mensageiro, do sétimo anjo, com a sétima trombeta, soando esta sétima trombeta, viram quão simples que é? E tudo isto Deus já o refletiu nos mensageiros das eras passadas, e também das dispensações passadas. Agora, vimos que este anjo, com a sétima trombeta, é o anjo do Senhor Jesus Cristo, com o ministério de Moisés e Elias e Jesus para o último dia. E escutando a voz de Cristo por meio de seu anjo, estamos seguindo a Jesus Cristo, nosso Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sigo a Jesus Cristo. Assim como em cada era, os escolhidos seguiram a Jesus Cristo ao escutarem a voz de Cristo por meio do anjo mensageiro que ele enviou. E para o tempo final, escutando a voz de Cristo por meio do anjo mensageiro que ele envia à sua igreja no último dia, seguimos a Jesus Cristo todos os dias de nossa vida.